Qual é a diferença? Qual é a diferença entre passista, magnetizador? Qual é a diferença entre passe? O passe espiritual, o passe magnético e o passe misto? Nivandinha, eu acho que a gente vai explorar isso mais à frente, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque é preciso seguir uma cronologia, né? O termo passista, ele vem lá, ele é originário das obras de Chico, né? Das obras de Chico, ali alguma coisa com Valdo Vieira. Então, quando a gente vai pegar e passou a ser comumente utilizado, né, passista ou médium passista, as pessoas passaram a propagar sem se preocupar com a definição. Então, quando a gente chega na definição de passista ou médium passista, naquele momento, Emmanuel, ele estava se referindo a médium de cura. E aí é que entra num ponto de inflexão. Porque quando você vai estudar médium de cura nas obras de Kardec, eles têm, né, características diferentes do que a gente vê comumente os médiuns ou os passistas da casa. Então, uma forma da gente ver que existe algo que justamente a gente acaba tratando no livro, né, é que se na minha casa espírita todos os passistas são médiuns de cura, que resultado não se teria resultados fantásticos saindo de dentro das casas espíritas. E a gente não vê, né? Não na proporção da quantidade de supostos médiuns passistas ou médiuns de cura. Na verdade, os passistas, eles não são médiuns de cura, né? Eles são, na essência, magnetizadores, ou se comportam como magnetizadores, mesmo não se intitulando como. Mas, para Kardec, isso era muito claro, né? E alguns vão dizer, ou vão pensar, mas eu sou médium de cura, eu tenho muitos na minha casa, lá todos são os pacientes são médium de cura. Mas Kardec vai dizer que isso é um caso raro. Não é comum se ter médiuns de cura. Por quê? Porque precisa-se de uma envergadura moral a tal ponto de ser médium de cura para que a espiritualidade do nível hierárquico maior possa mandar seu jato fluídico com maior potencialidade. Então ele passa a ser um canal com maior propriedade. Por isso que é raro, porque precisa-se ter qualidades fora do comum, precisa-se ter qualidades acima da média. E Kardec ele tinha isso muito bem colocado e de forma tão clara, que ele diz que o magnetizador de hoje pode ser o médium de cura no futuro. E o médium de cura não necessariamente se precise de técnicas. Essa é uma confusão que vai acontecer diante desse entendimento, né? De passista,
de magnetizador, de médium de cura, que a gente trata com mais detalhes, né? E em relação ao passe misto, passe magnético, passe espírita, magnetismo, é tudo a mesma coisa. Kardec só falou de magnetismo na codificação como um todo, na Revista Espírita com mais propriedade, e em alguns momentos ele fala passe magnético, né? Eles vão ser ali muito próximos em entendimento. E muitas vezes se referiu como passe. Só isso. Que em algumas interpretações que a gente vai mostrar no livro, quando ele se refere a magnetismo individual, magnetismo espiritual e magnetismo misto, que houve uma confusão de associar isso na nossa concepção a passe individual, passe magnético, passe misto, passe espiritual, mas que Kardec estava falando da ação fluídica, que pode ser do ser humano, pode ser da espiritualidade e pode ser misto. Isso a gente trata no livro, a nossa forma de entender, e aí, para mim, e acredito para quem leu a obra, começa a fazer sentido tudo, porque Kardec entendia magnetismo bem mais amplo, porque ele entendia o passe magnético, né? E se confundia muitas vezes com o magnetismo, e passe magnético ele chamava de passe. Muitas vezes nas obras, para botar passe magnético, passe. Uma forma, vamos dizer, mais simples de se tratar. Então é tudo a mesma coisa. E aí a gente vai trazer as fontes no livro com mais propriedade, mostrando que apenas as pessoas foram dando nomenclaturas sem se preocupar em fechar a definição. Então, foi isso que aconteceu na evolução de como foi tratado o magnetismo dentro da doutrina espírita, que acabou limitando o magnetismo, tolhendo o magnetismo, e muitos, por incrível que pareça, acredito que a Gilson tenha vários relatos, vocês aí que já convivem, quem está aí do outro lado, de pessoas que estavam fazendo o passe lá em posição e disseram, rapaz, me viu uma coisa na cabeça para levar a mão até o rim da pessoa, para passar a mão em determinada parte do corpo. Então, vocês aí, espíritas, já tiveram esses relatos, que era justamente o quê? Os irmãos espirituais dizendo assim, é preciso que você use uma técnica aqui, e aí intui a pessoa, e a pessoa acaba captando, e vai lá e faz, e diferente da imposição de mãos, né? Então, tudo é apenas magnetismo, como Kardec tratou, né? Hoje que a gente chama magnetismo humano, que veio lá de Mesmer, iniciou as técnicas do magnetismo animal, e passou pelos clássicos, e até chegar a abrir caminho para a própria doutrina espírita, nesse entendimento que você tem que ter dos dois. Os dois caminham juntos, não se dissocia os entendimentos do espiritismo nem do magnetismo, eles andam de mãos dadas, né? Quando você vai ver ali, estuda a própria Gênese, Kardec vai falar das curas de Jesus e falando do magnetismo de uma forma muito bacana ali, fazendo essa correlação. Basicamente isso, Nivanda. TV
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier.